Salve, Crisinalta! Hoje o assunto é sério e pra começar eu vou trazer a história de um elefante. Você já foi num circo? Geralmente ele tá lá preso com uma cordinha bem frágil, numa estaca de madeira, no meio do circo, e ainda assim ele fica imóvel, dócil. Ele podia acabar com tudo com um movimento só, mas ele nem sequer tenta. Sabe qual é o mais perturbador dessa história? É que, apesar de eu estar falando do elefante do circo, ela é sobre mim, sobre você e sobre a maior parte dos trabalhadores que a gente conhece. Se o elefante ele é tão mais forte do que aquela corda que tá prendendo ele, o que exatamente mantém esse elefante preso? Você já parou pra pensar nisso? E a resposta é bem assombrosa, bem assustadora. Quando ele era um bebê elefante, ele era preso por cordas mais fortes, por correntes mais fortes, e sempre que ele tentava fugir, ele era agredido. E mesmo quando ele não era agredido, essa corrente prendia e trazia ele de volta para esse lugar, pequeno, dentro da lona. Então ele cresce tentando e falhando várias vezes, até que em algum momento ele desiste de tentar fugir. Com o tempo ele internalizou que ele não vai conseguir, e aí ele só desiste de lutar. E apesar dele crescer, ficar gigante e ter uma força descomunal, quem manda nele, nesse momento, passa a ser a sua memória psicológica. Não é que a corrente ficou mais forte, mais pesada, nem menor. Ele parou de tentar. E é aqui que eu quero que você conecte o elefante com você, comigo, com os trabalhadores que a gente conhece. A corrente do trabalhador moderno, ela não é uma só. São três. Três condicionamentos que a lógica do mercado colocou na gente tão cedo e por tanto tempo, que a gente nem lembra de testar se elas ainda estão ali segurando a gente. A primeira corrente eu chamo da corrente da fragmentação. Ela começa numa frase que você provavelmente já ouviu e até já repetiu pra você mesmo. De que tem que se especializar, de que o profissional pato não vai ter espaço no mercado, vai ganhar menos. E esse conselho parece sensato. Mas na prática, essa frase é a nossa estaca. O mundo corporativo verticalizou as nossas habilidades e as disciplinas porque faz sentido para o mercado esse tipo de eficiência. Ter o RH, o marketing, tecnologia, produto em departamentos separados faz sentido para a empresa, mas não necessariamente para nossa vida. O problema é que a gente leva essa regra para casa e a gente passa a achar que não pode mais misturar os nossos interesses, habilidades, curiosidades, aleatoriedades, manualidades, porque isso faria de nós algo estranho, aleatório demais. A gente perde a capacidade de imaginar um caminho onde isso tudo está junto. Quando a gente não se vê como todo, a gente perde a capacidade de se diferenciar. E quando a gente não se diferencia, a gente vira uma commodity. E a commodity não consegue negociar muito preço. Mas tudo bem. Digamos que você consiga esquecer e quebrar essa corrente mental da fragmentação. Comece a se ver por inteiro finalmente. Vai ter uma segunda corrente, a espreita, te esperando. E ela é mais silenciosa, porque ela rouba da gente uma parada que tá com a gente há anos e a gente raramente percebe. É o que eu chamo da corrente de exportação. Pensa em tudo que você já fez no seu trabalho, independente de quanto tempo de carreira você tem. 1 ano, 5, 10 anos. Toda semana você resolve um monte de problema, várias buchas gigantescas. E nada disso fica pra você. Todo o resultado desse trabalho fica pra empresa. E a não ser que você seja um designer, nem um portfólio você vai fazer. E mesmo designers às vezes não têm portfólio. E aí agora vamos fazer uma conta que dói. Durante esses 10 anos, se a cada 6 meses você tivesse tirado um framework, um artigo que seja, hoje você teria pelo menos uns 20 ativos no território digital. Esses ativos podiam estar virando novos clientes, outras oportunidades de emprego, de repente algum curso que você poderia ter dado, um infoproduto que você poderia ter vendido, ou só algo que trouxesse para perto de você pessoas que pensam como você e que gostam do seu jeito de enxergar o mundo e resolver os problemas. E para mim, uma boa parte da razão da nossa síndrome do impostor tá nesse lugar. Não é que a gente não tenha valor, a gente tem, só que a gente se acostumou a perceber ele em reuniões aleatórias que alguém fala pra gente que esse trabalho ficou legal, ou naquela sessão de feedback semestral onde decidem se você vai ser promovido ou não, quando você tem essa oportunidade, né? E aí, como a gente vai perdendo contato com o nosso valor, a gente sente que a gente não tem valor. Daí o impostor faz a festa e coloca a gente quietinho no nosso lugar. Mas ok, digamos que você venceu a primeira e a segunda corrente. Tá na hora de olhar para a terceira corrente. Você falou, beleza, vou criar uma parada no digital. E é exatamente aqui que essa terceira corrente mental puxa você. E ela é a mais traiçoeira das três, porque ela se disfarça de bom senso. A terceira corrente é o que eu chamo de cegueira do espectro. Imagina, você abre o Instagram, vai postar uma parada sua, que você finalmente teve coragem de começar a criar uma parada, e vem aquela vozinha na sua cabeça. Será que eu devo? Vão falar mal de mim? Eu não tenho nada para falar. Vão rir do que eu tenho para dizer. Muita gente já falou o que eu tô pensando em dizer. Pra que eu vou colocar isso aqui na internet se eu vou ganhar no máximo 10 visualizações? Então a gente trava. Porque já que é pra criar alguma coisa na internet, tem que estourar a boca do balão e ser um influencer com milhões de seguidores, senão melhor nem tentar. Mas aí eu te pergunto, da onde vem essa régua absurda? Na prática, ela vem de anos dessa lógica de mercado onde a gente foi acostumado a só consumir
no digital. E mesmo onde a gente consome, o que tem de coisas para falar sobre construir alguma parada tá nesse lugar de ficar rico em 5 dias e construir uma empresa inteira com AI e copiar produtos que já estão validados e você vai ficar rico da noite pro dia. E aí quando você vai tentar, você se frustra e percebe que você estava certo de não ter tentado nada. Só que isso é uma cegueira, literalmente uma cegueira. A gente fica dividido entre ser um consumidor ou ser um superstar do mundo da internet, e isso não é verdade, não é 880. Esse espectro, ele é muito maior e tem muito mais nuance. Imagina que é parecido com as cores. A gente vê uma boa gama de cores, mas o espectro inteiro de cores é muito maior do que a gente vê. Tem vários animais que veem muito melhor do que a gente, veem muito mais cores do que a gente. Esse espectro no digital, ele é parecido, e é como se a gente estivesse com aquela parada do cavalo aqui, que só permite que a gente veja um horizonte. E nesse espectro tem de tudo. Tem a pessoa que tem 50 seguidores e consegue fechar negócios com isso, consegue passar o portfólio dela para frente, trocar uma ideia com uma pessoa que está numa outra empresa, de repente fazer um contato com uma outra pessoa que pode virar um sócio. Essas coisas acontecem. Você não precisa ter 5 milhões de pessoas te seguindo para conseguir ter uma parada interessante na internet. Você não precisa ficar milionário da noite pro dia com o digital, mas você pode e deve ter horizonte. Essa cegueira do espectro fecha o seu horizonte para uma escolha só, que é ser um empregado e acabou. Agora repara comigo o que a junção dessas 3 correntes fazem com a gente. Primeiro, a fragmentação tira a sua identidade e te comoditiza, ou seja, você perde o poder de barganha no mercado. A corrente da exportação te deixa sem nada para mostrar e te faz se sentir menor do que você realmente é. E isso também diminui o seu poder de barganha frente ao mercado. E a cegueira do espectro fecha o seu horizonte até sobrar uma única opção, que é a do emprego formal. E isso também tira o seu poder de barganha no mercado. O resultado, ele é meio cruel mesmo. A gente só tem a opção de ser verticalizado, precarizado, transformado num consumidor. Num mercado onde cada vez mais a gente tem mais escopo, menos grana e menos estabilidade. E aqui não é uma crítica à CLT em si, muito pelo contrário. Eu sou um fã da CLT, acho que ela é uma conquista muito importante da nossa classe. Muita gente sangrou pra gente ter o que ela tem. O problema é a lógica de mercado que fez essa CLT amassar a gente. Beleza, mas como é que a gente resolve isso então? Bom, pensando nisso e tentando resolver esse problema para mim e para algumas pessoas que estavam mais perto, eu criei o RAP, que é o Reenvolvimento Estratégico Pessoal. Na minha visão, a estratégia é um campo criativo que devia ser muito mais popularizado. Não deveria ser só uma palavra que grandes empresas usam e os livros mais renomados acadêmicos falam sobre. Pegando carona num mestre quilombola chamado Nego Bispo, o que eu tô tentando fazer com o rap é mudar as palavras pelas quais a gente se organiza. Se na empresa e na carreira a gente se desenvolve, ou seja, a gente para de se envolver, aqui eu quero que a gente se reenvolva com tudo que é nosso, com a nossa identidade, com os trabalhos que a gente já fez e com as possibilidades de criar uma parada no digital que realmente seja nossa. E se você se interessou por isso, eu tenho algumas opções gratuitas e pagas. O Substack nas redes sociais, como no Instagram e aqui no YouTube, eu condenso 15 anos de experiência fazendo estratégia para empresas grandes para a gente tentar trazer isso para o nosso CPF. Mas se você quiser um acompanhamento mais de perto e mais bem delimitado para você, o RAP tem um programa 1 para 1. E nele, durante 6 semanas, a gente caminha junto nessa construção desse território no digital. Porque se libertar dessas correntes é vertiginoso. Quando você percebe que você não precisa ficar preso nelas, a sensação que dá é que você está de frente para um abismo. E quando a gente olha para o abismo, ele olha de volta para a gente. E isso dá um certo medo. E por isso que geralmente é importante, quando a gente faz esse tipo de movimento, ter alguém próximo, do nosso lado, fazendo isso com a gente. Se frustrando junto, dividindo os medos e as vergonhas, para que no final você não necessariamente esteja rico do dia para a noite, mas você tenha um território no digital que te permita criar coisas com um tesão intelectual, sabe? Que você curta falar e que você curta escrever sobre aquilo e se aproximar de pessoas que também vão falar sobre aquilo com você. E sim, eu não tô mentindo, talvez isso gere uma grana, porque você pode conhecer pessoas que queiram trabalhar com você, vender produtos, ir para um outro emprego, criar uma empresa com alguém, mas esse não é o objetivo final da coisa, nem a forma como a gente olha para esse problema das correntes. Conseguir virar no digital, apesar de ser vendido como uma sprint de 100 metros, é muito mais parecido com uma maratona de 21 quilômetros. E esses primeiros 500 metros, o primeiro quilômetro, não é tão simples quanto parece. Então ter alguém próximo dividindo esse caminho com você pode ser interessante. Se esse conteúdo te agregou de algum jeito, considera me dar algum sinal por aqui. E ficar por perto porque vai ter mais. Nos links que eu vou deixar, em todas as redes, tem sempre alguma forma de entrar em contato comigo e eu tô esperando pra gente trocar essa ideia mais a fundo, beleza? Afinal de contas, estratégia é pra todo mundo. Demorou? Valeu, tchau, tchau.